Esse bloco ele começa com a lei de Coulomb, que é a lei que determina a força elétrica entre duas cargas, né, pontuais. Então, a força elétrica que a Q1 faz sobre a Q2 é 1 sobre 4πε0, que pode ser a constante K também, pode ser, né, substituído, vezes o produto entre as cargas, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. E, como é um vetor, a gente precisa da direção e do sentido, e que é representado por esse vetor R chapéu. Mas o que é esse vetor R chapéu? Esse vetor R é o vetor que liga a carga Q1, que está fazendo a força, à carga Q2, que está fazendo a força. Portanto, o unitário, ele é um vetor que diz o seguinte: o sentido dessa força é ao longo da reta que une as cargas, e ele aponta na direção, né, de quem faz para quem sofre a força. Tá certo? Então, além de decorar essa fórmula, de memorizar essa fórmula, precisa entender o significado físico de cada uma dessas letrinhas. Senão vocês vão olhar aqui no R-chapéu e vão falar: o que é o R-chapéu? O R-chapéu, ele é um símbolo que representa um vetor, né? Qual é esse vetor? Esse que a gente acabou de explicar, ok? Então, nada de ficar decorando, né? Só decorando, correto? O segundo conceito importante é o de campo elétrico. Então, o campo elétrico, ele muda um pouco a perspectiva, né? E ele começa com a lei de Coulomb. Então, se a gente quiser saber, por exemplo, a força que a Q0 está fazendo sobre uma carga, a força que a carga Q está fazendo sobre a carga Q0 é a lei de Coulomb, tá ok? Está aqui escrita a lei de Coulomb. O campo elétrico, ele é essencialmente o seguinte: a gente olha, vamos focar aqui nessa carga Q, e a gente pergunta o seguinte assim: essa carga Q, ela vai ser a fonte do campo elétrico. Então, qual que é a força que ela faria se a gente colocasse uma carga Q, zero, na posição R? E aqui nós vamos chamar essa carga aqui, ela é a famosa carga de prova, tá? Então, a carga Q0 é assim, nós vamos colocar a carga Q0 na posição R e perguntar qual que é a força que ela sofreria. Bem, ela é dada pela lei de Coulomb. Então, o campo elétrico gerado pela carga Q, que é essa daqui, é a força que essa carga Q faz sobre uma carga de prova Q0, então está aqui a expressão, dividido pela carga de prova. Então, se a gente pegar essa expressão aqui em cima, dividir por Q0, o Q0 cancela com esse Q0 aqui e a gente obtém o campo elétrico gerado por uma carga Q num ponto R, na posição R. Em particular, se a carga que está gerando o campo elétrico ela estiver na origem, significa que esse vetor R' é zero. Então, se nós colocarmos R' igual a zero aqui e R' igual a zero aqui, a gente obtém a expressão mais simples, né? Que é o campo elétrico de uma carga pontual, que é 1 sobre 4πε0, que R ao quadrado, R chapéu. Aí, de novo, o que é R ao quadrado? R ao quadrado é a distância da carga Q até o ponto onde a gente está perguntando qual é o campo elétrico. E o R é a mesma interpretação. É o vetor unitário que aponta da carga até o ponto onde a gente está olhando o campo elétrico, tá certo? Então, o segredo aqui é que o campo elétrico agora ele passa a ser uma propriedade de uma carga. Então, vamos colocar aqui, vamos desenhar aqui de verde. A gente tem agora aqui o quê? Uma carga Q, e a gente faz a seguinte pergunta: qual que é o campo elétrico dessa carga Q no ponto R, na posição R? Então, aqui a gente vai obter a expressão, né, do campo elétrico da carga Q. A carga de prova só foi usada para a gente montar, né, construir a definição do campo elétrico. A carga de prova ela some e temos então a expressão do campo elétrico. Ok? E aí, pela definição de campo elétrico, a gente tem uma relação, né, dada pela definição entre força e campo elétrico, que é o quê? Vamos pegar aqui essa carga aqui, colocar ela na origem. Então, no ponto R, ela vai gerar um campo elétrico, tá certo? Aqui é a expressão que a gente obteve no slide anterior, tá certo? Então, se eu colocar uma carga Qzinho, no ponto R, vou colocar aqui em vermelho, tá? Qual que é a força que essa carga aqui vai sofrer? Pela definição de campo elétrico é o quê? É a força que a carga de prova sofreria dividido pela carga de prova. Então, multiplicando a carga pelo campo elétrico, a gente obtém que a força que a carga de prova sofreria é a carga de prova vezes o E. Ou seja, a gente pode generalizar e pensar o seguinte: se a gente colocar uma carga Q num campo elétrico E, a força que ela vai sofrer vai ser sempre Q vezes E. No caso aqui, que são cargas pontuais, qual que é o campo elétrico da carga Q? Está aqui. Então aqui eu copiei aqui, fiz a carga Q. Ou seja, a gente recupera a lei de Coulomb, Qzinho vezes Qzão, né? Dividido por R quadrado, R chapéu. De maneira mais genérica, a hora que a gente tiver um campo elétrico gerado por uma distribuição qualquer de cargas, a gente colocar uma carga Qzinho num determinado ponto, essa carga vai sofrer uma força, que é o quê? A carga Qzinho vezes o campo elétrico naquele ponto. Então você vai olhar qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui?
Aí você tem que calcular, né? Pegar a expressão e olhar. Multiplica pela carga, você vai obter a força que essa carga Q vai estar sofrendo. Dito isso, o restante do bloco, né, da matéria, é aplicar o princípio de superposição e fazer muita álgebra vetorial. Então, basicamente, se você tiver 3 cargas, qual que é a força, por exemplo, que a carga 3 sofre? O princípio de superposição diz que é a força que a 1 faz na 3, mais a força que a 2 faz na 3. Então, essa é a força resultante da 3. E campo elétrico? Se você tiver 3 cargas, Q1, Q2 e Q3, qual que é o campo elétrico no ponto R? É o campo elétrico gerado pela 1, mais gerado pela 2, mais gerado pela 3. Você faz a soma vetorial e descobre o campo elétrico resultante no ponto R. E se a gente tiver uma distribuição contínua de cargas? É a mesma coisa. O que você vai fazer? Qual que é a pergunta? Qual é o campo elétrico no ponto R? Bem, é o campo elétrico gerado por todas essas carguinhas aqui. E a técnica é imaginar a distribuição contínua como se fosse feita de pequenos pedacinhos infinitesimais. Aí você pergunta, qual que é o campo elétrico desse pedacinho infinitesimal? Bem, você então raciocina, né, da seguinte forma. Você vai dizer que esse pedacinho aqui é um dq, é uma carga infinitesimal, tá ok? E aí, o campo elétrico vai ser o quê? 1 sobre 4π/0, a carga, porque é um ponto, né, uma carga infinitesimal dq, dividido pela distância, né, entre o elemento dq e o ponto onde você está considerando, tá certo? Na direção correta, né? Isso aqui é a expressão do campo elétrico. A única questão é que a carga é infinitesimal e o campo é infinitesimal. Então, se essa expressão do campo gerado por essa carga, elemento infinitesimal de carga, o campo resultante vai ser o quê? A integral. Você vai somar o campo de todas as carguinhas aqui. Como é um elemento infinitesimal, a gente integra. E aí substitui o dq pela expressão densidade vezes volume. Porque você vai ter uma expressão da densidade e vai ter, né, o elemento de volume. E a variável de integração é a variável linha, que está aqui, aqui, aqui e aqui. Essa expressão ela é feia, mas os casos em que vocês vão conseguir calcular uma linha de carga elétrica e tudo mais, fica bem mais simples essa expressão. Tá ok? Então, basicamente, é isso que vocês vão ver nesse primeiro bloco de matéria, força elétrica e campo elétrico.